Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o conceito de preservação. E esse é um assunto muito profundo e muitos não conseguem entender o que é preservação e o que é criação. Eles acham que é a mesma coisa. Se você cria, você está preservando, e não necessariamente é assim. Eu conheço vários criadores que não criam mais, que não tinham o conceito de preservação. E assim como eu conheço criadores que em décadas criam e preservam, né? E tentam deixar aí um legado e vão deixar um legado para a posteridade. Então a preservação ela diz respeito àquilo que a gente preserva e não necessariamente a nós que somos os preservadores. Por quê? Nós vamos partir um dia, né? E o que nós vamos deixar para a posteridade, né? Qual o legado que nós vamos deixar de preservação? Então, quanto mais correto a gente preservar, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Preservar é uma responsabilidade muito grande, né? Isso para quem tem esse conceito dentro da alma, dentro dele, para quem fala, olha, eu vou fazer isso de forma correta. Eu vou preservar aquilo que chegou para mim naquele estado de pureza, eu vou manter aquilo e passar para a posteridade, né? O brasileiro, né? Eu sou brasileiro, eu entendo isso, mas não concordo. O brasileiro ele tem uma mania de dar nome para as coisas, mudar as coisas, querer fazer, inventar moda. Então, tipo assim, o brasileiro é complicado. E às vezes dá certo algumas coisas, às vezes não. Então, no conceito de preservação, não adianta inventar moda, não, né? Você tem que seguir o que já estava aí quando você chegou, ok? Esse é o conceito de preservação. Agora, você quer inventar moda? Por exemplo, eu gosto de inventar moda, né? Eu tenho o meu projeto Electromaquia, que é um projeto técnico, né? Que é uma remontagem do galo nacional através das raças puras, né? Muito criticado aí pelo meio, mas já está comprovado que o que eu fiz está correto, está certo. Comprovado na prática, comprovado nos eventos, né? Então, assim, eu não tenho que provar nada em relação ao meu projeto, porque já foi comprovado, né? Já tem aí na prática aí 10 anos o projeto, nós estamos na fase final aqui do projeto Electromaquia, só pegando um gancho para poder falar sobre o projeto, que é a remontagem do galo nacional utilizando as raças puras, né? Entre aspas, né, que é o caso Asil Banquiva, o tailandês chama o malaio e melhoramento genético usando uma linha de nacional. A gente tem uns vídeos na internet aí falando sobre a electromaquia, mas voltando na questão do conceito racial, né, a gente precisa preservar aquilo que já estava aqui, né, quando nós chegamos. Não inventar uma moda nova para poder se preservar. Preservação não é sobre isso, né? Preservação é sobre aquilo que já estava aí. E em relação ao chamo, né, que está sendo bem polêmico a questão do chamo durante os últimos dias aí, né, eu gostaria de falar mais uma vez sobre isso. Eu acredito que ainda vou falar muito mais ainda sobre isso daí. Eu estou até combinando com o Fernando aqui, né, nós não concordamos, nós somos amigos, tá, eu e o Fernando, nós não temos problema nenhum, mas discordamos aí em alguns assuntos, né. O Fernando é um chamista, ele cria o chamo europeu, ele preserva o chamo europeu, faz um trabalho muito bacana, né? Eu tenho algumas críticas em relação a esse tipo de preservação, mas eu tenho o gosto pessoal, acho as aves muito bonitas, mas eu acho que para se preservar, tem que se preservar o chamo japonês, no seu estado original. O chamo é japonês, a preservação tem que partir do mais antigo, né? Do primordial. Então, nesse caso, o chamo japonês é o que eu acredito que deve ser preservado. E com o conceito de preservação japonês, né? A gente não tem que inventar e tentar aplicar o conceito europeu no chamo japonês, não vai dar certo. Por exemplo, se eu pegar um chamo Ukeban, já falei isso daí, mas as pessoas desconversam quando eu falo sobre isso aí. Quem não concorda comigo, desconversa. Então, assim, se você tiver coragem, né, de forma amigável, chega aí nos comentários aí e me diz, em relação ao chamo Ukeban, se você o descartaria no seu padrão de chamo ou se você o manteria em relação a ser um chamo ou não, né? O Ukeban é um chamo, fato. Mas aí, você vai descartar usando o seu padrão europeu? Ou você vai manter o chamo Ukeban? Você vai inventar alguma desculpa? Não, teve inserção aí de outras aves e tal. Então, bom, o japonês ele tem autoridade para inserir o que ele quiser. A raça é dele. Ele pode fazer o que ele quiser lá, entendeu? E vai continuar sendo o chamo, né? Dentro dos conceitos que ele tem, né? Eu confio no Japão e nos japoneses, né? Eles são orgulhosos, eles são criteriosos, né? Eles são disciplinados. Então, assim, eu confio no Japão. Por isso a paixão aí pelo chamo, né? Com o conceito de chamo como identidade racial, como historicidade da ave, como patrimônio tombado no Japão, porque lá o chamo é um patrimônio, né, do Japão. Então, assim, ele não precisa de um estándar, um papel, para poder provar que o chamo ele é histórico, ele é importante, ele é uma referência no Japão. Ele não precisa de um estándar, ele não tem um estándar. Tanto é que se ele tivesse, tá, um estándar, um estándar oficial, né? Se ele tivesse, uma das pessoas que iria com certeza mostrar esse estándar para a gente não mostrou e nem tampouco colocou no seu livro é a Julia Killing, que é uma autoridade do chamo fora do Japão, né?
Lá no Japão ela não é autoridade, mas fora do Japão ela é uma autoridade. Mas ela trouxe o standard japonês e falou, ó, gente, tá aqui, ó. Nós seguimos aqui um exemplo do standard japonês. Não, ela pegaram referências históricas do Japão para se criar posteriormente um standard na Europa. E colocaram as aves de forma extrema, mudaram completamente as aves em relação às aves antigas do Japão e criaram um padrão europeu, né? Que quem quiser preservar esse padrão, tá tudo certo, né? Mas eu acredito que preservação e conceito de preservação, ele está relacionado ao original, ao antigo, que é o que se cria no Japão e o que nós temos aqui também no Brasil. Tem vários criadores aqui. E, inclusive, tem um grupo de criadores muito seletos, tá? Que estão em silêncio em relação ao chamo. Eu vou até puxar a orelha deles aí, que são amigos meus. Eu acho que eles deveriam, tá pegando essa linha de frente. Não é o Edson Freitas que deveria estar fazendo isso daí. Eu acho que eles deveriam, ou pelo menos estar comigo aqui nessa linha de frente, tá? E tentando trazer essa verdade, né, sobre o chamo japonês, trazer esse conceito para que as pessoas que começarem a entender e gostar do chamo agora, que possivelmente poderão se tornar possíveis preservadores, criadores e posteriormente preservadores, né, tenham esse conceito original do chamo em relação ao chamo japonês e faça essa diferenciação entre o chamo japonês e o chamo europeu. Porque não tente, tá? Aplicar o padrão europeu em chamo japonês. Não tente fazer isso, tá? Vamos pegar como exemplo, igual eu já disse, o Ukeban. Ele não se encaixa nos padrões europeus, mas ele é um chamo original do Japão, assim como outros diversos chamos no Japão são chamos, mas não se encaixam nesse padrão europeu aí do standard britânico, do standard alemão, etc. E detalhe, gente, quanto mais standard aparecer fora do Japão, isso é pior. Quanto mais, para mim, isso só vai piorar a situação. Tem igual o seu Kilson, né? Ele postou bacana a postagem dele, mostrando, né? É uma informação muito relevante, muito bacana, o standard o standard americano e tal, mas é americano, não é japonês, né? O chamo, ele é japonês. Então pode aparecer aí, igual me parece que são 6, não sei, ou 7 standards que tem, mas no Japão não tem, né? Se tiver algum standard no Japão e alguém discordar de mim, simples. Pega o standard e posta aqui nos comentários. Eu vou calar minha boca, não vou falar mais nada. Falar, pô, realmente eu estava enganado, tem um standard oficial japonês. Mas isso não vai acontecer, porque não tem. Não existe um standard oficial japonês. Existem referências da historicidade do chamo. É o que as pessoas não entendem. Vamos lá. Resumindo para vocês, eu sou apaixonado pelo chamo, tá? Eu sou um criador e preservador de chamo, tá? E sou um criador antigo, todo com o pessoal das antigas aí. Porque um amigo falou assim de forma muito amigável para mim, né? Primeiro ele me falou que tem algumas pessoas que me odeiam, que não gostam de mim. Tem muitas, na verdade. Não, muitas pessoas não gostam de você e tal. E continue não gostando. Continue não gostando. Porque quem tem que gostar de mim, né? É a minha família, né? No caso, minha filha, meu filho, minha esposa, né? E os meus amigos. E os amigos que eu ainda vou fazer, né? Que eu ainda vou fazer muitas amizades. Essas pessoas é que tem que gostar de mim. As pessoas que não gostam de mim, com certeza é por um motivo que não conseguiram me refutar, né? Não gostaram do que eu falei, mas também não foram me refutar pessoalmente, cara a cara, e falam pelas costas que não gostam de mim. Então esse é o primeiro ponto. Não gosta de mim, continua não gostando. Gosto de mim, continua gostando. E outra coisa que ele falou que eu achei interessante, ele falou, não, continua aí, continua aí fazendo esse trabalho bacana que você faz na criação de asilo, você é referência no asilo. Ou seja, ele tentou me tirar para escanteio em relação às outras raças. Então eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu preservo o asilo, eu preservo o banquiva, eu preservo o tailandês há décadas, tá? Eu preservo o malaio com parcerias com alguns amigos, ok? Eu preservo o chamo e preservo uma linha muito antiga de nacionais. Então assim, eu tenho como falar de todas essas raças porque eu crio. Eu já fui referência na criação de coxamo e chibe também, mas não crio mais, né? Mas eu crio banquiva, asil, chamo, malaio, tailandês e nacionais, ok? Então assim, eu posso falar de qualquer uma dessas raças, tá? Com autoridade de causa, porque estão todas aqui no meu terreiro. Não é só asil. Eu não crio só o asil. O asil para mim é a primeira paixão, tá? Mas não confunda, tá? Então assim, não tente me tirar para escanteio em relação ao chamo, porque é uma paixão. Eu sou apaixonado pelo chamo japonês, tá? E eu vou defender essa causa do chamo japonês, do chamo original, e vou chamar esses amigos aí para vir para a linha de frente para poder combater aí a questão da disseminação, né, de um conceito errôneo, equivocado, tá? Da criação e da preservação do chamo. O chamo é japonês e nós precisamos preservar o chamo japonês.
Não sou contra quem preserva, quem cria o chama europeu. O Fernando, deixar bem claro, é amigo meu, tá? Nós somos amigos, nós não temos nada pessoalmente um contra o outro, nós somos amigos. Provavelmente a gente vai fazer alguma live mais para frente ou fazer alguma coisa juntos aí, exatamente falando sobre isso, a minha opinião, a opinião dele, como amigos, né? Nós não concordamos, tá? Então eu tô falando aqui, não é para poder, é de forma respeitosa, tá? Eu acredito que o chama europeu é um conceito equivocado do chama. O chama original é o japonês, é o que deve ser preservado. Ele pensa um pouco diferente de mim. Ele acha que tem o standard japonês, mas não tem. São referências, né? Ninguém vai conseguir postar aí nos comentários um standard oficial do chama, porque não tem. Não refute com falácias, não. Alguém quiser falar, não, tem sim, tal. Só, precisa falar nada. Só pega o standard e posta aí embaixo nos comentários. Acabou, eu vou ficar calado. Eu falo, não, realmente. Logicamente, se postar o standard, eu vou procurar saber, né? A veracidade também. Não que eu duvide da pessoa, mas a gente precisa ir na fonte, entendeu? Mas é isso aí, gente. Tamo junto e vamos continuar aí trazendo esse material bacana. Infelizmente, tem algumas pessoas, uns haters aí, que vem, por exemplo, teve outro dia, né, para não perder a oportunidade, que o cara falou assim, falou e não falou nada, né? Eu costumo dizer o seguinte, realmente eu não falei nada. Para o ignorante, a informação é nada, porque ele é ignorante. Então, assim, repetindo, a ignorância é uma dádiva, né? O ignorante, ele não sofre, simplesmente ele não entende e não tá nem aí. Né? Quando a gente tem alguma informação, a gente procura trazer algo de verdade e aprofundar em alguma coisa, né? Não estou falando que eu sou o dono da verdade, que eu sou doutor em nada, não. Eu gosto de estudar, eu gosto de buscar a informação mais correta possível, né? Dá trabalho e a gente passa raiva às vezes, né? O ignorante não, ele simplesmente fala igual o cara falou. Falou e não falou nada. E eu acho que isso aí, tipo assim, ele conseguiu me ofender, eu fico rindo aqui, cara. Eu acho engraçado. Quando o cara é um hater que chega com propriedade, ele chega e fala, não, você tá errado por isso, e tá aqui a prova que você tá. Pô, aí bacana, aí é relevante. Mas o cara que chega e dá uma opinião dessa, falou e não falou nada. Isso pra mim, tipo assim, isso não tem relevância nenhuma. Eu vou ficar rindo aqui de sua cara. O cara que falar um tipo de coisa assim, infelizmente eu vou ficar rindo, porque fazer o quê? Não tem o que fazer. É isso aí, gente. Tamo junto. Até o próximo vídeo.